Meu nome é Teresa Caval e eu sou psicóloga de orientação junguiana. Hoje eu quero falar para vocês de um tema. No outro vídeo eu falei assim mais sobre psicologia junguiana em geral, Jung, Freud, etc. Hoje eu quero falar para vocês de um tema que é os sonhos, né? É um tema muito rico e muito precioso na escola junguiana e devo dizer a vocês que é um tema também particularmente precioso também para mim. Os sonhos são estudados há milênios, por milhares de culturas, em diferentes civilizações, porque eu entendo que, naturalmente, porque eles são tão esquisitos e tão estranhos e até, sei lá, bizarros, né? Eles despertam a curiosidade de todo mundo, de todos nós, né? O nosso intuito sempre é assim, quando a gente tem um sonho, nossa, o que aconteceu? O que isso quer dizer? Então, eles suscitam, sim, uma sensação, muitas vezes, de esquisito, de estranheza, ou de incômodo, porque as imagens que estão contidas nos sonhos, elas não são as imagens com as quais a gente está acostumada no nosso dia a dia, elas são muito peculiares, e, por exemplo, melhor quando a gente fala, por exemplo, né? A gente sonha com uma formiga que é do tamanho de um elefante, ou um elefante que é do tamanho de uma formiga, ou objetos que andam pelo chão e que, de repente, no sonho estão voando. Uma série de situações que a gente fica, assim, como diz, né, com a pulga atrás da orelha, no sentido de querer entender, e às vezes a gente realmente não entende nada, né? Então, eu selecionei aqui para vocês as reações, né, além do susto, né, e o estranhamento, né? Muitas vezes, quando a gente tem um pesadelo, por exemplo, que é como se alguém estivesse gritando com você e dissesse, olha, presta atenção em alguma coisa que você não está vendo, e essa é a função, né, do pesadelo, a sensação e a reação de alívio, né? Porque você fala, nossa, que bom, era só um sonho, eu já acordei, está tudo bem, passou. Então, essa é uma reação inicial, né? Quando você tem um sonho mais difícil, com imagens mais carregadas ou ameaçadoras, né? A outra é a resistência, outra reação possível, porque a pessoa fala assim, eu tive lá um sonho assim meio esquisito, mas eu não vou mais pensar nisso, não estou afim, né? E ela joga aquilo para escanteio como se dissesse, eu não tenho nada que ver com isso. A outra reação é um típico desinteresse, né? Onde a pessoa fala assim, não, mas espera um pouco, isso aí foi só um sonho, né? E como se esse só um sonho não tivesse também repercussão e reverberação nenhuma, né? Dentro da gente, tá? Então, essa é uma, são algumas, existem outras, mas eu entendo que essas são muito importantes da gente começar a entender como é que essa coisa vai funcionando e o que eu quero dizer para vocês daqui para frente. Então, a outra coisa que a gente precisa compreender é que os sonhos são uma atitude involuntária nossa. Quer dizer, eu não tenho controle sobre meus sonhos, eles simplesmente acontecem por conta própria, eles têm autonomia, né? E eles também são irracionais, né? Tendo em vista nosso ego e nossa mente racional, eles têm sim um componente geralmente fortemente irracional, estranho, né? E muitas vezes eles têm mesmo uma cara de filme, né? Um filminho meio rápido que vai acontecendo, de ação ou de aventura, tem um começo, um meio e um fim. E alguns, eles são tão intensos, tão fortes, né, que a gente acorda com o coração batendo, agitado, suando, aflito com alguma coisa. E eu estou chamando a atenção disso, por quê? Porque, na verdade, essas reações todas nossas fisiológicas e, portanto, emocionais, eles querem dizer que, de fato, a gente viveu aquela situação do sonho. Então, o que já descarta muito essa reação quando a gente fala assim de pouco caso, né? Mas isso foi só um sonho, né? O fato é que a gente vivencia psiquicamente, emocionalmente e corporalmente aquilo que acontece nos sonhos, né? E a outra coisa importante, a matéria-prima dos nossos sonhos, entendendo isso de uma forma
simplificada, óbvio, são as imagens que o nosso inconsciente cria diariamente, né? Então, você tem ali uma série de imagens, você vai também poder ter falas ou sons, mas o aspecto central da natureza dos sonhos sempre são as imagens, né? E são imagens que vêm do nosso inconsciente, e por isso se comunicam conosco através dessa linguagem, essa linguagem onírica, né? E que não fazem parte, como a gente já viu, da nossa mente consciente. Uma coisa importante da gente lembrar sempre é que todo mundo sonha, e isso já está mais do que provado, inclusive para os mais céticos, de forma bastante racional. Quer dizer, não existe esse pressuposto que muitas pessoas falam que não sonham, porque na verdade todo mundo sonha e o sonho tem uma relação muito estreita e muito intrínseca também com o sono. Precisamos sonhar e precisamos dormir, né? Tantas horas por noite, né? E quando um cliente chega e fala assim, mas você gosta de trabalhar com sonhos, acontece que eu não sonho nunca. E sempre a minha primeira resposta comece a prestar atenção nos seus sonhos, né? Se você der bola para os seus sonhos, certamente os sonhos também vão dar bola para você. Então, essa é a primeira atitude, né, que eu gosto de dizer para a pessoa, no sentido dela começar a criar essa interação, como se fosse uma rua e uma via de duas mãos. É preciso que você também tenha interesse, né, nos sonhos, né? Então, uma dica que é muito simples, mas que a gente sempre dá, né, mesmo para amigos, né, é que você deve deixar ao lado da sua cama, onde o seu criado mudo, numa cadeira, não importa, deixe um bloco, um caderno, ou um lápis, ou uma caneta, não interessa, assim, isso não é importante, para que você, antes de levantar da cama, se você teve um sonho, você o anota imediatamente, tá? Porque o sonho, ele é um tanto quanto arisco, né? Ele sai correndo, ele parece água que passa no meio das mãos e ele vai embora. Então, é muito interessante que você faça isso rapidinho, antes de se levantar da cama, para não deixar, vamos dizer, o sonho fugir, né? E uma outra coisa legal é você também lembrar de anotar os detalhes do sonho, tá? Se você teve uma sensação de prazer, de alegria ou de aflição, as cores que as coisas tinham, o ambiente em que você estava, se existiam pessoas, quem eram essas pessoas, se era um lugar desconhecido, se era um lugar familiar, tudo isso que às vezes, momentaneamente, você pode dizer, não, isso não é importante, não vou escrever um detalhe. Na verdade, sim, os detalhes também compõem toda essa cena e esse quadro, e são muito relevantes, porque às vezes um pequeno objeto, alguma coisa que apareceu ali meio assim, vamos dizer, do nada, ele pode dar uma pista também interessante, né? Então, isso também é uma outra dica. Uma terceira dica, você observar durante o dia como você se sente em relação não só ao sonho, mas de um modo geral, tá? Se você ficou feliz, se você está mais calma, está tranquilo, ficou mais inquieto, que tipo de sensação você tem também com você psíquica, né? Vamos dizer assim, ao longo do seu dia, tá? E porque o sonho também pode voltar durante o dia. Às vezes você teve um sonho complicado, ficou muito marcado, e aquele fica voltando igual um filminho para você no passar do dia, até às vezes mais tempo. Então, em geral, isso já é um sinal que é um sonho que é importante e que você deve sim tentar, como a gente falou, né, prestar atenção nele, tá? Uma outra dica que eu considero importante em relação aos sonhos em geral. Não fique você confiando, né, demais nesses dicionários de sonhos que tem por aí, que você pode comprar em qualquer lugar, e que vão descrever as imagens do sonho de uma forma muito genérica. Isso acontece, né? Porque aí você tem lá, como eu escrevi, arco-íris, escada, chuva, cavalo, enfim.
Isso, você pegando num dicionário, ele tem um aspecto muito fixo, ou muito estático, e não muito inserido ou não inserido realmente no contexto da pessoa que sonhou, tá? Então, você pode pesquisar em dicionários, inclusive existem bons dicionários de símbolos, eu uso um que é muito bom, que é do Chevalier, que é uma bíblia, assim, um livrão desse tamanho, mas mesmo ali você tem nos símbolos, por exemplo, um dia eu estava querendo ler sobre cavalo, né, que é um símbolo também poderoso e muito recorrente nos sonhos, né, e lá tem 10 páginas falando sobre o simbolismo do cavalo em diferentes culturas. E às vezes o simbolismo de um não é realmente igual ao outro. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que é muito importante você inserir aquele símbolo, se você é um terapeuta, né, e tem seus clientes, que você insira aquele símbolo dentro do contexto daquela pessoa que sonhou, do seu paciente. Né? Então, se ela sonhou com escada, ou com arco-íris, ou com a grama, ou com o sapato, tentar ver na história daquela pessoa o que aquela imagem está querendo dizer. Porque pode ser que ela toque alguma lembrança, alguma memória que a pessoa teve em relação a uma determinada experiência, onde essa imagem ou esse elemento estava lá. E às vezes é a partir disso que você vai conseguir fazer uma interpretação ou uma reflexão em relação àquele sonho e àquele símbolo, tá? Então, essa coisa muito genérica, às vezes não funciona muito, né? Então, isso é uma coisa importante. Tem outros símbolos que aparecem muito, porão da casa, mar, passarinho, cachorro, borboletas, existem símbolos que aparecem mais, mas de qualquer forma é muito importante a gente trazer, como eu disse, o símbolo para o contexto do sonhador, né? Por quê? Tem que fazer sentido para a pessoa, não importa o que o dicionário do símbolo falou, tem que fazer sentido para aquela pessoa, o seu cliente, por exemplo, né? Por quê? Porque quem sonhou foi ele ou foi você, tá? O sonho é endereçado àquela pessoa que sonhou. Portanto, não existem sonhos iguais, né? É quase como uma impressão digital, né? Não tem repetido. Então, não tem sonhos iguais, não tem histórias iguais, não tem interpretações iguais. Às vezes você guarda a semelhança entre uma coisa e outra, mas igual certamente nunca vai acontecer, né? Então, isso é importante de vocês entenderem também. Outra dica legal é não ter pressa de querer entender aquilo que o sonho disse, né? Às vezes há uma ansiedade, uma inquietação, nossa, eu preciso saber, mas o que quer dizer? Por causa desse estranhamento, né? Também ocorre isso. Mas essa explicação imediata, às vezes ela passa um pouco lá pelo crivo do ego, da racionalização ou da própria ansiedade em querer entender, e às vezes você não chega a lugar nenhum com aquela imagem, né? Então, claro, tem alguns sonhos que são mais fáceis, mais simples, parece que já tem uma teclinha SAP ali, você mais ou menos já entende, já gerencia melhor o que aquela imagem está dizendo, mas em geral, não. E é importante que você tenha essa calma, essa internalização das imagens, que você dialogue com essas imagens, e às vezes durante o dia, ou você encontra alguém, ou alguma pessoa, um livro, uma informação que diz respeito àquele sonho, e você fala, nossa, acho que agora eu entendi, né? Então, às vezes, a vida também traz, né, as sincronicidades e tudo, elas chegam também no sentido de ajudar nessa compreensão. Então, eu penso que quando eu fico com essa pressa, eu digo, não precisa, né? Porque as coisas têm um tempo de decantar dentro de você e as revelações vão acontecer, né? E o sonho, eu gosto sempre de dizer que ele é um conselheiro, ele é um super amigo da gente e que ele vem em nossa ajuda quando estamos precisando e ele diz respeito ao nosso desenvolvimento, coisas que estão estagnadas, que não estão andando bem, é algo que está faltando em sua vida, algo que você está resistindo ali bravamente a encarar e fazer uma mudança. E às vezes o sonho vem dessa forma dele, às vezes meio sutil e às vezes não tão sutil,
e te traz uma informação, te traz uma revelação, inclusive com relação aos sonhos recorrentes, né? Porque existem sonhos recorrentes, quer dizer, sonhos que você sonha, como é que a gente fala, de forma constante, contínua, sonhos repetidos, né, que vão e voltam, você fala, puxa vida, parece que eu estou aqui empacado nesse ponto e não estou conseguindo saber. Então é interessante entender o que é que está estagnado ou emperrado, e o sonho, ele vai poder mostrar isso para você, com certeza, né? Nós falamos nas postagens anteriores que estão lá na escola, as postagens escritas, da sombra, né, na psicologia junguiana. Então, aquele lado que nós não queremos mostrar para ninguém, aquele lado que é meio bárbaro, agressivo, desajeitado, pesado, enfim, eu até peço que vocês leiam esse post justamente para poder fazer essa relação com aquilo que eu estou dizendo aqui agora em relação à própria sombra, tá? Porque lá tem mais material para vocês pensarem, refletirem, está bem mais descrita o processo da sombra em nossas vidas, né? Mas em relação à sombra em nós, quer dizer, como é que ela pode aparecer em nossos sonhos, tá? Eu fiz aqui uma listinha, são monstros, são dragões, vilões, ladrões, cavernas, águas escuras ou pântanos, cobras, escorpiões, que são esses bichos que moram embaixo das pedras, né, escuras e tão venenosos e nos atacam. Então, tem todas essas conotações, quer dizer, as imagens de cavernas, né, como aquela coisa escura que você entra, porque a sombra, como o sonho, ela tem uma natureza que ela é inconsciente e é desconhecida. E se é desconhecida, é muito difícil a gente dizer, eu já entendi, de pronto. Porque justamente, às vezes, você tem que fazer lá uma captura, né, no seu inconsciente mais profundo, e numa água escura ou num mar escuro, por exemplo, que são imagens que aparecem muito, né, imagens de água, né, e de lagos, né, escuros, né? Estou falando da sombra, porque a gente pode ter sonhos com água cristalina, com água corrente, tudo isso. Mas, assim, em se falando de sombra, é um sinal, tá? De que a gente pode estar tendo alguma situação onde a minha sombra está ali aparecendo para me dar um alô e dizer alguma coisa. Olha, tem alguma coisa aqui que você está precisando encarar, está precisando olhar, está precisando ver, que é o que a gente fala, que eu escrevi lá na postagem. A gente tem que olhar para ela, usando a imagem do King Kong, né, ou da Bela e a Fera, que é um conto de fadas, que você tem que olhar para essa sombra, tem que estabelecer uma comunicação, um diálogo com ela, e aprender a amar a sua sombra, e não só querer criticar e dizer, não, eu nego, não sou eu, isso não existe, essa não é a minha pessoa e tal. Então, eu peço que vocês tenham essa atenção de ler para entender melhor qual é a relação que existe aqui com os sonhos, porque é como eu escrevi aqui, quer dizer, é a mesma forma que eu tenho que estabelecer essa relação com os sonhos e tenho que estabelecer também uma relação, vamos dizer, mais criativa e mais amorosa com essas instâncias psíquicas internas para que as transformações ocorram, porque senão fica mais difícil. E você pode, obviamente, fazer isso com amigos, mas às vezes também os amigos não dão muita conta, ou se valer dos dicionários, mas num processo psicoterápico isso é mais efetivo, porque o seu analista, o seu terapeuta vai poder fazer isso de uma forma mais bem fundamentada, porque ele estudou e conhece o assunto e vai poder fazer o que a gente chama um processo de amplificação simbólica. Então, a coisa também tem desdobramentos mais enriquecedores e você pode aproveitar melhor aquele sonho e a mensagem que ele está querendo te dizer, né? Então, voltando um pouco à questão do sonho e dele ser nosso companheiro e nosso grande amigo, como eu entendo, não precisamos ter medo dos sonhos, não precisamos temê-los, né? Aquela coisa esquisita lá, tudo bem, ele vai dizer a que veio.
E eu quero contar um sonho que eu tive para vocês, porque eu gosto muito de também trazer as experiências que a gente tem, que fica mais fácil para que os outros possam entender, né? Uns 5 anos atrás, aproximadamente, eu sonhei que eu estava no meu apartamento, que eu morava anteriormente, no 7º andar, e eu tinha comigo uma mala numa das mãos, e na outra mala eu tinha uma criança bem pequenininha. E acontece que eu fui olhar na janela ou algo assim, e eu caí lá embaixo, né? Claro, aquela situação de pânico, de você cair de uma janela alta, aquele perigo. Então, havia essa situação, mas quando eu estava já chegando perto do asfalto, a velocidade em que eu estava foi realmente diminuindo, bem devagarzinho, e na verdade eu não caí, eu pousei no asfalto. Foi muito interessante essa imagem, caí ali delicadamente, né? Então, eu vou dizer para vocês o que eu depreendi dessas imagens para passar para vocês, porque naquela ocasião eu estava passando por uma fase muito, muito difícil da minha vida, com relação a relacionamentos, a questão de saúde, tinha passado por muitas perdas muito relevantes e parecia que tinha dado tudo errado na minha vida de uma forma definitiva, né? Então eu estava assim, entristecida, deprimida, etc., desanimada e tal, e sem nenhum horizonte, né, pela frente, tá? Então era vamos dizer assim, era um momento bastante de conflito, um período bastante dolorido para a minha alma, né? E depois desse sonho, logo após que eu tive esse sonho, eu me acalmei e me tranquilizei em relação a tudo, fiquei mais segura, realmente. Então, o sonho teve um efeito, assim, tranquilizador e transformador na minha alma. Eu perdi o medo que eu estava de tudo e percebi que não, que ia dar tudo certo, que eu não ia me esborrachar no chão, e a criança estava ali no meu braço totalmente preservada, não aconteceu nada comigo, não aconteceu nada com ela, a mala também. Então, entendendo que a criança, né, muitas vezes no sonho, é um sinal positivo de renovação da vida, entre outras coisas, ou do mesmo do self. Então, eu entendi que eu iria passar por aquilo como já estava passando de uma forma íntegra. E foi o que aconteceu. Aconteceu uma mudança, eu mudei de casa, teve várias coisas muito interessantes que vieram depois. E o sonho também da mala, para entender um pouco da minha questão da mala, em geral, voltando, né, em geral, a questão de você sonhar que está com uma mala, ou um passaporte também, né, ela dá algumas dicas assim de que você está indo de um lugar para o outro, ou que você está numa fase de transição, mudando de cidade, mudando de lugar, mas enfim, internamente você está em transformação, né? E era realmente, então aquilo ali era um retrato vivo daquilo que eu estava passando, inclusive a coisa da queda, né? Em momentos que as pessoas estão mais depressivas, essa sensação de estar caindo aparece bastante, porque é uma descida da energia psíquica, uma descida da libido, né? E, enfim, eu estou contando esse sonho para vocês, porque para mim foi muito interessante. Eu me lembrei hoje mais cedo e falei, eu vou contar para dar como referencial a vocês e como isso foi imediatamente, nesse caso, foi imediatamente, aquilo teve um efeito muito positivo em mim, tá? Então, um sonho bastante amigo, né? E uma coisa que também é interessante, já para ir finalizando, é que o símbolo, quando aparece, nesse caso havia vários elementos simbólicos, inclusive a criança, ele já estando constelado, quer dizer, constelado no sentido de ativado, ele já está promovendo a transformação, ele já está mostrando um caminho, uma saída, uma resolução que muitas vezes você não está conseguindo enxergar ou ver por motivos variados. Então, os símbolos, né, que aparecem nos sonhos em si já têm um potencial transformador e isso é muito importante, tá? O sonho, eu penso que ele pede não só uma interpretação, mas uma reflexão,
né, que você possa se apropriar desses conteúdos, como a gente falou, pensar, sentir, ler alguma coisa, conversar com alguém ou com o seu analista, não ter pressa, não ter calma. Então, essa reflexão, ela é realmente muito importante. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer também com a nossa sombra, né? Existe um mecanismo de projeção, que é você querer colocar ela para fora, e existe esse mecanismo de introspecção, de trazer a coisa para dentro e elaborar honestamente ou dolorosamente os seus conteúdos para que haja esta transformação, né? Então, as imagens do sonho conversam com você, pode acreditar. Eu tenho 2 livros que eu quero mostrar, que eu separei para vocês, que eu adoro. Um é da Marie-Louise von Franz, que se chama O Caminho dos Sonhos, tá? Que é muito legal. Aqui diz assim: os sonhos nos mostram como encontrar um sentido em nossas vidas, como cumprir nosso destino e realizar o potencial maior de vida que há em nós, né? A Von Franz foi colaboradora do Jung durante a vida toda, encontrou-se com ele muito cedo, era mocinha, e seguiu adiante sua carreira. Ela estudou, fez sua formação, foi uma analista extraordinária, escreveu vários livros. Esse é um dos livros que eu gosto muito dela. A tradução também é muito boa. E ela faz um relato aqui muito interessante de sonhos de clientes que ela teve, a visão dela do sonho. Ela fala também das suas experiências pessoais, que, como eu disse, é uma coisa que eu valorizo muito. E ela deu, esse livro acontece em forma de entrevista, porque ela está conversando e sendo entrevistada por um outro analista muito bom também, junguiano. Então, é uma conversa gostosa, o livro é muito didático e não é difícil de entender, e vocês podem aproveitar bastante. E tem um outro livro também que eu sou fã, que eu gosto muito, que chama A Voz e o Tempo, Reflexões para Jovens Terapeutas, e o autor é Roberto Gambini, pelo Ateliê Editorial. O Roberto também é um analista aqui de São Paulo, brasileiro, e muito bom, e escreveu esse livro no sentido, como fala o título, para jovens terapeutas, pessoas que estão começando a trabalhar. Então, ele conta da sua experiência clínica, do tempo em que ele passou também em Zurique estudando, as dificuldades que ele teve, todo o processo que ele passou até chegar lá para fazer essa formação. Ele já tinha feito 2 faculdades, acho que sim. Então, é muito interessante porque ele também dá, assim, relatos muito interessantes das coisas que ele passou e vivenciou como pessoa e depois como analista, o contato que ele teve com a Von Franz também lá quando ele fez a sua dissertação, da finalização da formação lá. Mas, enfim, é um livro onde você também pode aproveitar de inúmeras maneiras várias informações e várias dicas que ele dá e dos relatos que ele fala da prática clínica e do manejo com os pacientes e a questão das dores da alma e tudo isso. Então, ele vai também com muita profundidade, mas é um livro que qualquer pessoa também pode ler e eu acho que vocês podem aproveitar. E agora tem mais um aviso da Kátia Bueno, que ela falou para eu falar para vocês, que nós vamos dar um e-book para vocês dos sonhos que nós temos preparado e está bem legal. Ali você já tem aspectos mais conceituais, tem mais teorias sobre o universo dos sonhos em geral, está muito bem apresentado, com belas imagens para que você possa entender melhor. Fala muito sobre a natureza dos sonhos, os tipos de sonhos mais recorrentes que você pode ter. Então, esse é um presente que a gente está oferecendo para vocês. E para que você receba esse presente, você escreve aqui nos comentários, eu quero. E foi o que ela me pediu para dizer para vocês. Eu quero, nos comentários. E daí você vai receber, provavelmente, pelo Face mesmo, algum comunicado, e nós vamos enviar para você o e-book também, tá bom?
Eu espero que vocês tenham aproveitado a minha aula, que ela tenha sido útil também para a vida de vocês, e logo mais estarei por aqui para alguma outra aula de algum outro tema que vocês queiram saber mais sobre a psicologia junguiana. Muito obrigada, um beijo, até, tchau.